Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, Pastor André aqui, Segredos Sinceros, para começarmos o nosso dia com a leitura diária do Evangelho e a oração matinal para que a gente possa ter um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Ontem eu enviei para o canal o capítulo 2 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, e hoje nós iremos ler o capítulo 3. O capítulo 1 falava sobre a genealogia de Jesus, né? O capítulo 2 ele vem falar sobre os magos do Oriente, a fuga para o Egito, a matança das crianças abaixo de 2 anos e a volta da Santa Família para Nazaré. E o capítulo 3 agora nós vamos começar a ler ele, mas antes de lermos, vamos fazer uma oração. Agora peço aos irmãos que compartilhem o Evangelho, que compartilhem a leitura da Santa Sagrada Escritura e que também dê um like, além de se inscrever no canal e fazer pequenos comentários. Inclusive, eu peço aos irmãos que, se tiverem alguma dúvida com relação ao que foi falado, que entrem em contato e falem, e até mesmo o que tiver em desacordo, para que eu possa, ir me edificando também, porque é necessário que a gente, cada dia mais, venha a crescer na graça e no conhecimento. E se os irmãos compartilharem as informações que forem passadas por mim, eu vou começando a me aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. Ontem mesmo eu falei a respeito de Mateus, de Levi, e falei que ele era judeu, mas na verdade, judeus são os da tribo de Judá. E Levi, Mateus, ele era da tribo de Levi, e na divisão da nação de Israel ficou o reino de Judá de um lado, como o reino do sul, e ao norte a tribo de Israel, o reino de Israel. Então o reino de Levi ficou do lado do norte, o lado israelita. Então o povo israelita é um povo hebreu, porém dentro do povo hebreu, Jacó, que virou Israel, gerou-se então o povo israelita, e dentro do povo israelita há algumas tribos, onde a tribo de Levi e a tribo de Judá são famílias separadas. Então Levi, Mateus, é da tribo de Levi e não da tribo de Judá. Quem é da tribo de Judá é Maria, a qual é esposa de José, e por isso Jesus ele vem da tribo de Judá. Então, irmãos, se alguma informação for desconexa, for errada, que os irmãos entrem em contato comigo para que eu não venha passar informações erradas para os irmãos. Diante disso, vamos orar. Pai amado e bendito Deus, nós cremos que tudo que lhe pedimos em nome de Jesus será feito para que teu nome seja glorificado no Filho. Então pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos abençoar com a tua santa palavra, edificando a nossa vida e frutificando o teu Espírito em nossos corações. Que neste momento o Senhor possa fazer dos nossos corações uma terra fértil, para que a semente da tua palavra venha a crescer, fortalecer e dar frutos. Porque assim é da tua vontade que teu reino venha a ser proclamado, propagado, engrandecido, porque teu é o reino. Pedimos já nesta manhã que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entendemos que todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então pedimos ao Senhor que derrame o teu amor em nossos corações, para que nós possamos a te amar também. Pois sabemos que por conta da nossa natureza pecaminosa, o nosso amor é limitado para contigo e para com o próximo. Mas se o Senhor vier até nós com o teu Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito do teu Filho, nós conseguiremos amar a ti como o nosso único Deus, e amaremos também ao próximo como a nós mesmos. Só o Senhor pode regenerar o nosso coração a ponto de fazer nós amarmos uns aos outros.
porque por conta das nossas dificuldades de amar, dos nossos momentos, nossas experiências, Senhor, o nosso amor ele é limitado, mas o seu amor não é limitado. Então derrama nesta manhã o teu amor sobre os nossos corações, fazendo com que a gente olhe para o próximo, assim como Jesus, o teu Filho, olhou para nós quando ainda éramos pecadores. Hoje, Senhor, que nós fomos justificados dos nossos pecados e nos arrependemos deles diariamente, nós entendemos que fomos feitos teus filhos, porque somos, Senhor, agora geração santa, povo eleito, sacerdócio real, porque o Senhor Jesus é o sumo sacerdote ao qual entrou no santíssimo lugar e está à tua destra intercedendo por nós. E nós aqui pedimos ao Senhor que o Senhor possa manifestar a tua graça sobre nós, para que nós possamos também fortalecer os nossos irmãos. E como somos agora feitura sua, temos o teu Espírito, temos a tua natureza e estamos em processo de santificação, nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. O capítulo 3 de Mateus, ele vem falar sobre João Batista e o batismo de Jesus. Vamos ler o texto. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui eu já quero fazer uma pequena observação com relação ao versículo 3, com relação ao anunciado pelo profeta Isaías. Se a gente for lá no capítulo 40, versículo 3 do livro do profeta Isaías, nós vamos ver que Isaías anunciou que um homem iria à frente do Messias para preparar o caminho do Messias. Esse homem é João Batista. Percebemos também que João era diferente dos costumes daquela época, que João vivia vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro sobre os lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, mantendo um processo de purificação. João Batista ele era separado. Outra coisa também, que ele vivia no deserto, e está de acordo com aquela situação que eu falei em relação à matança das crianças, dos primogênitos, dos meninos de 2 anos para baixo, ao qual Herodes foi o mandante, né? Então Isabel, ela foge com João Batista para o deserto. Isso aqui é algo extra bíblico que eu estou falando, não tem nos textos bíblicos, mas Isabel, para proteger o menino, na verdade uma providência divina, ela foge com João Batista para o deserto, e lá João Batista cresce vivendo e se alimentando e separado de todo o povo. Porém, ele foi protegido por Deus todo esse tempo. E o que João começou a fazer? João começou a batizar as pessoas no Rio Jordão, anunciando justamente a vinda do Messias. E era um batismo de arrependimento, onde Jerusalém, Judéia e todas as províncias adjacentes do Jordão ia ter com João para se batizarem em um batismo de arrependimento, ou seja, confessavam-se os pecados e eram batizados. Versículo 7. E vendo ele,
João Batista, vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus, que eram os religiosos da época, vendo João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Observe que João está falando com os fariseus e com os saduceus. Esses, eles não iam se batizar com João, eles só iam ver o batismo de João. E João dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Preste muita atenção nesse fogo aqui, porque João Batista vem dizer aos fariseus e os saduceus para que eles não pensem que só porque eles têm por pai Abraão, eles estão salvos. Não. Eles têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E que eles não pensem que por eles serem da raiz consanguínea de Abraão, israelitas, eles não vão ser lançados no fogo do juízo. Por quê? Porque ele diz que o machado já está posto à raiz das árvores para cortar bem no pezinho. Por quê? Porque o homem tem que se arrepender. E os fariseus e os saduceus, por acharem que eram religiosos o suficiente, não precisavam de arrependimento. E se eles não produzissem um bom fruto, eles seriam cortados e lançados no fogo, é o que João Batista vem dizer. Então esse fogo aqui é um fogo de juízo, ou seja, vocês não se arrependem das suas práticas erradas, eu vou cortar vocês e vou lançar vocês no fogo. Isso João Batista diz no versículo 10. E no versículo 11 ele continua dizendo o seguinte: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, Jesus batiza com o Espírito Santo depois de arrependimento. Arrependimento, perdão dos pecados, Espírito Santo. Mas aqueles que não se arrependem, aos quais João Batista está se referindo aqui, que são os religiosos da época, os fariseus e saduceus, sem arrependimento, é batizado com fogo para o juízo. Na mão daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, no versículo 12, diz o seguinte: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, diferente do joio, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então a gente precisa ver que o fogo aqui é um fogo de condenação, é o mesmo fogo que está se falando no livro do profeta Malaquias, um fogo de juízo para aqueles que não se arrependem. Se a gente for ler também o Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 33, a gente vai ver também João Batista falando sobre isso. Porque João Batista ele está nos 4 evangelhos, porque as profecias, as escrituras, elas têm que estar correlacionadas. Então, a gente percebe que a Bíblia, ela se interpreta a si mesmo, porque tudo está altamente conectado. Não existe nada que está fora de contexto, nada que está fora de uma relação nos levando para um caminho só. É claro que as palavras, à medida que o tempo muda, as palavras elas também mudam no intuito de alcançar, porque nós não vamos conseguir relacionar as palavras que eram ditas naquele tempo com as palavras de hoje. Então, de certa forma, há uma mudança
nas palavras para que o povo de hoje, para a gente que está no século XXI, venha entender algumas coisas que naquela época o contexto das palavras, até porque era uma outra cultura, uma outra tradição, um outro contexto religioso, mas a gente consegue entender por causa da mudança das palavras. Porém, o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Aí, o que acontece? Depois de João anunciar o arrependimento e depois de João anunciar para os religiosos, fariseus e saduceus, para que eles tomem cuidado e que eles se arrependam também, porque eles já estão na mira de serem lançados no fogo, o que acontece no versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Observe que Jesus ele vem da Galiléia para o Jordão para ser batizado. Há um direcionamento, né? Há uma aproximação de Jesus para João Batista, para que ele seja batizado. E o versículo 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então João Batista, que está cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, ele já percebe que Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é primo de João Batista e mais novo em torno de 6 meses. Então provavelmente eles andavam juntos na sua infância. Mas, sabendo que João Batista foi escondido no deserto por causa de Herodes, provavelmente eles se afastaram por um tempo. Depois que Herodes morre, eles dois provavelmente iam ter junto em Jerusalém no templo, porque era costume na Páscoa todos os israelitas irem para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, provavelmente, em determinados momentos, João Batista e Jesus se encontravam enquanto crianças. Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aqui já há uma confirmação da Trindade, porque Deus aqui está manifestado de 3 formas. Deus está manifestado no Filho, que é o Emanuel, o Deus conosco, é o Deus encarnado, é o Verbo de Deus, como diz João no capítulo 1, que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. A pré-existência de Jesus ela é confirmada por João, e aqui há uma confirmação do Filho sendo batizado, aqui há uma confirmação do Espírito de Deus vindo sobre Jesus como uma pomba, e vamos ver também a manifestação de Deus. Observe, e o Espírito de Deus descendo com pombas e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui finaliza o capítulo 3 de Mateus. E aí a gente percebe, a gente pode identificar a Santíssima Trindade com Jesus saindo da água, a pomba representando o Espírito de Deus, materialmente falando, vindo sobre Jesus, e a voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado. Então, da mesma forma que Deus se manifestava para Moisés e para o povo do Antigo Testamento, Deus vem se manifestando aqui no Novo Testamento, manifestando que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Nesse momento aqui, a manifestação de um Deus que está em silêncio, depois do profeta Malaquias até João Batista, 400 anos, é um período chamado de interbíblico, onde Deus ele se cala e ele aí agora volta a falar pessoalmente de uma voz do céu, e a partir de agora ele começa a falar através do Filho. É isso que o autor dos Hebreus fala no seu capítulo 1, que Deus falava aos pais através dos profetas, mas que nos últimos dias ele vem falar
através do Filho, ao qual é herdeiro de todas as coisas. Então toda a revelação de Deus no Novo Testamento está no Filho. O Filho fala nos evangelhos e depois os apóstolos falam, testemunhando do Filho e doutrinando a igreja. Então todas as epístolas e o livro de Atos vêm dar testemunho de Jesus, porque o Espírito Santo, ao qual Jesus intercede ao Pai e o Pai derrama a todos aqueles que creem, eles agora, os apóstolos cheios do Espírito Santo, vão edificar a igreja. E a edificação da igreja vem através das epístolas. E João, o evangelista, o apóstolo, o discípulo, o pastor, ele vem também fazer a revelação escatológica no livro de Apocalipse. Mas voltando para o livro de Mateus aqui, no evangelho que Mateus escreveu, nós podemos ver que este capítulo 3 é um capítulo que ele é fundamental para a gente compreender o início do ministério de Jesus e o papel de João Batista como precursor do Messias, né? O capítulo ele é dividido em algumas perícopes, né? Do versículo 1 até o versículo 12, depois do versículo 13 até o versículo 17 e do versículo 18 é dividido em duas perícopes, né? Porque esse capítulo só tem 17 versículos, então ele é dividido em duas perícopes somente, do versículo 1 até o versículo 12 e do versículo 13 até o versículo 17. O versículo 1 até o versículo 12 vem falando sobre a pregação de João Batista, e do versículo 13 até o versículo 17 vem falando sobre o batismo de Jesus, né? No contexto histórico, Mateus, que foi escrito em um contexto judaico do primeiro século, havia uma alta expectativa messiânica. O povo estava sob domínio romano e ansiava por essa libertação. E vem então João Batista, que é uma figura que estava profundamente enraizada nas tradições judaicas, né? Como precursor do Messias, frequentemente considerado na linha de outros profetas como Elias, né? Jesus mesmo ele vem dizer que esse era o Elias que havia de vir. Ou seja, ele tinha a mesma eloquência, a mesma pregação ousada de João Batista. Ele veio na virtude de Elias. João Batista ele é o profeta que ele veio na virtude de Elias para proclamar o reino dos céus, né? O reino dos céus e a vinda do Messias. Diante a tradição dos pais da igreja, alguns deles, como Agostinho de Hipona e Orígenes de Alexandria, eles viam o batismo de Jesus como um ato que estabelecia um modelo de humildade, porque Jesus ele não precisava ser batizado, porque o batismo de João é para arrependimento de pecados e Jesus não tinha pecado. Então era um sinônimo de obediência às Escrituras e de humildade, deixando para nós um modelo, né? Agostinho ele vem destacando que Jesus ele não precisava, né, desse batismo, mas ele vem fazendo isso para se identificar com a raça humana. Outro homem que falou sobre a importância disso foi Martinho Lutero. Martinho Lutero ele via o batismo como um sacramento vital que conecta todo o crente à obra redentora de Cristo. E aí Lutero enfatiza a importância da fé e da graça, né? Existem também algumas curiosidades que eu posso destacar para os irmãos, que é a figura de João Batista, que está nos 4 evangelhos sinóticos e é uma das figuras mais prolíferas, né, do Novo Testamento. Seu ministério é mencionado e é bem claro que João Batista ele é o cumprimento de uma profecia, mostrando também que o batismo de João Batista era um ritual comum no judaísmo, mas o enfoque
e a prática de João foi algo inovador ao incluir o chamado ao arrependimento como uma questão central, né? Então a gente percebe que João Batista é de fato um personagem que nos dá uma veracidade muito grande daquilo que Jesus ele veio fazer, né? Que foi o enviado de Deus, o missionário de Deus, o Filho de Deus para a remissão dos pecados de todo aquele que crê. Agora, o que nós podemos aplicar desse capítulo 3 nas nossas vidas? Primeiro, os ensinamentos desse capítulo nos desafia a refletir sobre o conceito de arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados, né? Sem arrependimento não há remissão de pecados. E o arrependimento ele começa quando a gente começa a reconhecer Jesus Cristo como o cumprimento das profecias de Deus. Quando a gente vai lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9, a gente vai ver Paulo dizendo que Deus exaltou Jesus sobremaneiramente e que lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor na terra, no céu e na terra dos mortos, para a glória de Deus. Então, Deus exalta Cristo para a sua própria glória. E aí a gente vem olhando para homens pecadores que não exaltam a Cristo. E aí a gente faz um paralelo. Se Deus exaltou Cristo, quem é o homem para não exaltar? Porque tem algumas pessoas que exaltam outra coisa, até a si mesmo, mas não exaltam Cristo. E aí a gente vê uma desobediência e a falta de arrependimento. Porque se você não reconhece Jesus, você está caindo em um pecado de orgulho. Porque quando você não se dobra para um Senhor, você está endurecendo o coração. E isso é orgulho. E orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Então o arrependimento é o convite a uma introspecção e a uma mudança. Não apenas em palavras, mas em ações, né? Outro ponto que nós podemos aplicar para a nossa vida é o batismo, porque o batismo de Jesus, ele nos ensina a uma importância da obediência a Deus e a necessidade de celebrar a identidade que Ele nos dá como filhos amados, né? Porque assim, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Adão, porque a imagem e semelhança de Deus era Adão antes do pecado. Em se tratar de semelhança, né? Em se tratar de imagem, nós somos imagem de Adão, que foi a imagem de Deus, a imagem de Cristo, porque a imagem de Deus os criou, a macho e fêmea os criou. Então Cristo, que é a imagem de Deus, criou Adão e Eva segundo a imagem, conforme a semelhança. Só que Adão pecou e a partir de Adão nós fomos feitos semelhança a Adão. Semelhança porque somos pecadores, então não podemos ser semelhante a Deus. Mas aí quando nós nos batizamos e recebemos a confirmação de sermos filhos amados de Deus, nós agora somos semelhantes a Deus. Então o batismo, ele é uma confirmação de identidade, de como agora somos filhos de Deus. Nós somos não somente criaturas, mas fomos eleitos filhos de Deus pela fé que temos em Cristo Jesus. Então somos herdeiros de todas as promessas de Deus por causa de Cristo. E aí nós percebemos que em um mundo que promove valores superficiais, o estilo de vida de um cristão chama a uma atenção para uma vida simples e de devoção a Deus, que era o que João Batista vivia e era o que Jesus vivia. Então esses são os modelos pelos quais os crentes têm que viver. Um estilo de vida simples, voltado às coisas de Deus
pensamento nas coisas do alto e não mais nas coisas terrestres. E aí as coisas elas vão acontecendo de acordo à vontade de Deus. Amém, irmãos? Então isso é o que a gente pode aplicar na nossa vida. Então podemos ver que o capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele nos traz ótimos direcionamentos. Então que a palavra de Deus hoje tenha falado ao teu espírito e ao teu coração, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa ter tocado ao seu coração através do Espírito, que vai até os corações pela palavra. A palavra vai chegar aos teus ouvidos e vai se alojar devagarzinho no seu coração, e essa é a minha intenção, fazer com que o Evangelho seja propagado, que eu diminua e que ele cresça, como diz João Batista, e que em nome de Jesus todos sejam abençoados com essa bendita palavra. Amanhã nós iremos falar sobre o capítulo 4 e as coisas estão esquentando, né? A gente começa com a genealogia, depois a fuga, os 3 reis magos, a volta da família santa para a terra de Israel. A gente viu agora o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. E amanhã, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós iremos ver a tentação de Jesus. Palavra por palavra, versículo por versículo, vamos entender o que é que o inimigo queria quando Jesus ele vai até o deserto. Tem muita coisa, irmãos, tem muita coisa boa pela frente aí. Deixe seu like, curta, compartilhe o Evangelho e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesta manhã. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Amém? Deus abençoe.